Vamos entrar agora numa análise do Brasil. Lembrando, fazendo uma pequena introdução acerca do assunto. Brasil, países de dimensões continentais, muito extenso. Eu tenho ambientes muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, eu tenho lá o equatorial, super úmido, lá no norte. Tá? Eu tenho o cerrado, eu tenho a caatinga, eu tenho os pampas lá no sul. Eu tenho uma região extremamente urbana, né, industrial lá no sudeste, enfim. E a gente tem que planejar a defesa para todo esse contexto. Tá? Não é fácil, está escrito lá. Não é fácil fazer política de defesa num ambiente tão díspare, tão diferente. Beleza? A gente vai ver alguns conceitos que são consequência dessa disparidade. Tá? A questão da flexibilidade, enfim. Beleza? Vamos falar um pouquinho do Brasil, dando sequência aí nessa questão da PND. Como eu falei, o perfil brasileiro, ao mesmo tempo continental e marítimo, equatorial, tropical e subtropical, de longa fronteira terrestre com quase todos os países sul-americanos e de extenso litoral e água jurisdicional. Atenção, extenso litoral e águas jurisdicionais, conceito da Amazônia Azul, tá? Isso é muito importante, tem cara de prova. Conceito da Amazônia Azul, a gente vai falar sobre isso. Confere ao país profundidade geoestratégica e torna complexa a tarefa de planejamento geral de defesa. Como eu falei, um país de características bem diferentes dentro do próprio território. Então é complexo, não é fácil fazer uma política de defesa nesse tipo de situação. Dessa maneira, a diversificada fisiografia nacional conforma cenários diferenciados que, em termos de defesa, demandam ao mesmo tempo uma política abrangente e abordagem específica. Algumas figuras da Caatinga, aqui o ambiente amazônico, equatorial superúmido, os pampas, por fim ali o Rio de Janeiro retratando essa questão urbana no centro-sudeste, né? Rio, São Paulo, basicamente, tá? Então não é fácil. Questão do Pantanal também ali no centro-oeste dificultam sobremaneira você fazer uma política de defesa num território tão vasto e diferente como é o do Brasil, tá? O planejamento de defesa deve incluir todas as regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, e, em particular, áreas vitais de onde se encontra a maior concentração do poder político e econômico. Da mesma forma, deve-se priorizar a Amazônia e o Atlântico Sul. Lembrando, gente, ó, ênfase. A gente vai olhar isso aí toda hora. Amazônia. Beleza? Mais o Atlântico Sul. Tá bom? Então vamos lá, vamos com raça. Isso tudo aqui vai ser destrinchado ao longo principalmente da Estratégia Nacional de Defesa. Mas eu acredito que vem uma pergunta bem superficial, como tem sido nos últimos anos. Beleza? Amazônia e algumas figuras retratando a Amazônia. A gente vai falar aqui sobre a dificuldade, algumas características da Amazônia, grande potencial de riquezas minerais e biodiversidade, foco da atenção internacional. Como eu falei já, dificuldade de se vivificar as fronteiras e garantir a presença do Estado. Por quê? Baixíssima densidade demográfica e grandes distâncias. Isso aqui tem cara de prova, gente. Por que é tão difícil você vivificar fronteiras lá no norte do nosso país, lá na Amazônia? Baixa densidade demográfica e grandes distâncias. Existem lá comunidades que só chegam de 1, 2, 3 dias subindo o rio. Tá? Então, grandes distâncias e baixa densidade demográfica são fatores que dificultam a vivificação de fronteiras lá na Amazônia. Beleza? Então, foco, Amazônia e Atlântico Sul. Vamos começar a ter isso em mente. A vivificação de fronteiras, a proteção do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais são aspectos essenciais para o desenvolvimento e integração da região. O adensamento da presença do Estado, em particular das Forças Armadas, ao longo das nossas fronteiras, é condição relevante no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Atenção! Por que eu estou pedindo atenção para vocês nisso aqui? Ó? Presença das Forças Armadas. Você pode ver aqui mais à direita um navio de assistência hospitalar. São os chamados navios da esperança. Tá? São navios que chegam em comunidades ribeirinhas e prestam assistência de saúde, médica, odontológica, tá? Social.
beleza? São navios onde neles se encontram embarcados profissionais, oficiais de saúde, tá? Isso aqui é um orgulho para a Marinha e pode ser utilizado na prova, tá? Isso aqui, tudo que se faz é baseado na Política Nacional de Defesa. Lembrando, é o documento condicionante de mais alto nível, tá? Então ele condiciona todas as ações das Forças Armadas, tá? E dentre outros setores, tá? Isso aqui é toda hora explorado pela Marinha. Pode ser questão de prova, tá? Os navios de assistência hospitalar, eles materializam isso que está escrito na PND, tá? Presença do Estado e, em particular, das Forças Armadas. Beleza? Vamos seguindo, ganhando tempo. Isso aqui vai orientar o estudo de vocês, tá? Questão da Amazônia Azul, isso aqui é muito importante, tá? A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar abre a possibilidade de o Brasil estender os limites de sua plataforma e exercer o direito de jurisdição sobre os recursos econômicos em uma área de cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, região de vital importância para o país, uma verdadeira Amazônia Azul. Atenção a esse conceito muito explorado pela Marinha, Então, atenção a isso aí. A Amazônia Azul pode ser fonte de petróleo e gás, grande potencial pesqueiro, camada do pré-sal. Por que a Amazônia Azul é tão importante? Tá? E o transporte marítimo é responsável por movimentar quase todo o comércio exterior. Questão de prova. Cara de questão de prova. A Amazônia Azul são 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Onde eu tenho fonte de petróleo e gás, grande potencial pesqueiro, camada do pré-sal e por onde passa, por onde são transportados grande parte das nossas riquezas. Por onde é transportado, por onde é materializado grande parte do comércio internacional do Brasil. A maioria das mercadorias que transitam, que entram e saem do nosso território é feito pelo modal marítimo. Tá? Então daí a importância desse conceito de Amazônia Azul que pode ser explorado em prova. Atenção, tá? Estudem isso, que isso tem cara de prova. Beleza? Vou ter aqui potencial pesqueiro, petróleo e gás aqui. Uma foto bem emblemática, uma fragata fazendo a proteção de uma plataforma de petróleo e a questão do transporte de cargas, tá? Do comércio internacional que o Brasil exerce, em sua grande maioria, por meio do transporte marítimo. Beleza? Conceito de Amazônia Azul seriam... Você sonhem com isso, isso pode ser cobrado. Vamos seguindo aqui. Então, a gente acaba essa análise do Brasil. Tá, isso aqui é bem importante também. Ó, a Constituição tem como um dos seus princípios nas relações internacionais o repúdio ao terrorismo. Tá? Então, vai ser parte integrante da defesa nacional, tanto da política quanto da estratégia, a questão de terrorismo. Foto emblemática aí das Torres Gêmeas, o ataque de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Repúdio ao terrorismo. Beleza? O Brasil atribui prioridade aos países da América do Sul e da África, em especial os da África Ocidental e aos de língua portuguesa. Isso foi bem relativizado com o novo governo. Então a gente não é que não vai dar tanta importância. Tá? Está escrito, pode ser alvo de questão, mas a gente não costuma entrar em questões polêmicas. Tá? Intensificação da cooperação com a comunidade dos países de língua portuguesa, integrada por 8 países, distribuídos por 4 continentes e unidos pelos denominadores comuns da história, da cultura e da língua. São 8 países. Estou entrando aqui no detalhe, tá? Ele pode mexer com essa quantidade aqui, tá? São 8 países de língua portuguesa, tá? E esses traços étnico-culturais ajudam a gente a se unir mais, tá? A língua constitui outro fator relevante nas nossas relações exteriores. Beleza? Seguindo aqui. Questão de blocos econômicos do BRICS, vamos passar direto por aqui. Vamos finalizar, então. Questão de operações de paz, também está previsto na Política Nacional de Defesa e é um aspecto muito importante para a prova. Tá? Não tão importante, ao meu ver, do que a Amazônia Azul, mas também pode ser cobrado. O Brasil atua na comunidade internacional respeitando os princípios consagrados no artigo 4º, em particular os princípios da autodeterminação, não intervenção, igualdade entre os Estados e a solução pacífica de conflitos. Isso já foi falado aqui várias vezes, solução pacífica de conflitos. Tá? Nessas condições, sobre a égide da ONU, participa de operações de paz, sempre de acordo com os interesses nacionais, de forma a contribuir para a paz e a segurança internacionais. MINUSTAH, Missão de Paz do Haiti, e a UNIFIL, né, que
a gente tem um navio da esquadra brasileira como capitânia, né? Isso pode ser cobrado, tá? Então, atenção a essa questão de operações de paz. Em consonância com a busca da paz e da segurança internacional, o Brasil é signatário do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares e destaca a necessidade do cumprimento do seu artigo 6º, que prevê a negociação para a eliminação total de armas nucleares por parte das potências nucleares, ressalvando o direito de todos os países ao uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos. Tá? Dentro aqui, ó, setor nuclear, o Brasil é signatário, tá? Um tratado sobre a não proliferação de armas nucleares. Isso é extremamente importante também. Tá? O uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos. Beleza? Tem algumas nuances que vão ser exploradas na estratégia, tá? Ou como é feita essa assinatura, se as potências não vierem a cumprir o que está previsto nesse tratado, como é que o Brasil se comporta? Isso aí é cenas do próximo capítulo, a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Mas a gente já começa a ter uma ideia sobre esse setor nuclear, tá? Que já foi cobrado em prova. Obviamente de uma maneira bem superficial, mas sim, já foi cobrado. Beleza? Vamos seguindo aqui, vamos ganhar um pouquinho de tempo, para ver se a gente consegue falar sobre tudo. Seguindo. Objetivos de defesa, gente, isso aqui não tem jeito, tá? Isso aqui não tem jeito. É vocês pegarem o material, darem uma lida, tem cara de prova, a gente tem que saber disso aqui, tá? Pode ser explorado, beleza? Chama atenção para isso aqui, ó. Intensificar a projeção do Brasil no Concerto das Nações e sua maior inserção em processos decisórios internacionais. Lembrando, na ocasião, né, o Brasil almejava, né, fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então aqui, ó, essa intenção é respaldada na sua Política Nacional de Defesa por esse Objetivo Nacional de Defesa aqui. Ó. Beleza? Então chama atenção para esse. Seguindo. Vamos? Então, vem na sequência desses objetivos nacionais, questão da conscientização da sociedade brasileira da importância dos assuntos de defesa, desenvolvimento da indústria nacional de defesa, beleza? Então, vamos seguindo, finalizando aí o nosso último tópico de política nacional de defesa, algumas orientações, né? Esses objetivos têm cara de questão de prova, mas não vale a pena aqui eu ficar, porque é uma parte bem decoreba, tá? É você ler e você decorar. Obviamente que você não vai conseguir decorar todos os objetivos, mas vale a leitura, releitura, colar na parede do quarto, tá? Porque a prova sendo múltipla escolha, quando você se deparar, o seu cérebro identifica, beleza? Isso aqui, ó, algumas orientações. No gerenciamento de crise de natureza política e estratégia, o governo poderá determinar o emprego de todas as expressões do poder nacional. Tá? No caso de agressão propriamente dita, o país empregará, tá? Focando aí em detalhes, tá? Detalhes esses que podem compor uma questão difícil na prova. E lembrando, é uma vantagem muito significativa você acertar questão difícil. Tá? Por isso que eu coloquei isso aí, ó. Então, no gerenciamento de crise, ó, gerenciamento de crise, o país poderá fazer uso do poder nacional, poderá, beleza? Em caso de agressão, é imperativo, não é uma faculdade, certo, do poder público, ele deverá fazer uso do poder nacional, tá? É imperativo. Então, enquanto está no momento de gerenciamento de crise, poderá. Passou de crise para as vias de fato, tem que ser usado o poder nacional. Isso está escrito na política nacional nessa orientação. Beleza? Aqui alguns meios que representam o poder nacional da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Questão do serviço militar. Isso aqui já caiu em prova também. Atenção, detalhes. Isso dava para tirar. Por que o serviço militar é importante? Ela é a garantia de participação de cidadãos na defesa nacional e contribui para o desenvolvimento da mentalidade de defesa no seio da sociedade brasileira. Na questão, caiu para recompor. Por que é importante o serviço nacional?
para recompor pessoas, é para isso aqui, ó, para aumentar o desenvolvimento da mentalidade de defesa. Tá? O serviço militar obrigatório, ele a todo momento ele é citado, tanto na política quanto na estratégia. Tá? E já falamos sobre isso lá na Organização Básica da Marinha também. Existe um conceito de elasticidade, que nós vamos falar aqui. Tá? Tem muito a ver sobre mobilização. Tá? E falando de mobilização, nada mais justo de falarmos sobre serviço militar. Beleza? Então anote isso aí na sua mente. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto mais à frente. Tá? Isso aqui já caiu em prova, tá, gente? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Ainda sobre algumas orientações previstas na parte de Política Nacional de Defesa. Vamos seguindo aqui em frente, tentar buscar alguma coisa que tenha um pouco mais de cara de prova, que vale a pena. Aqui, ó, mais uma vez, ó, os setores espacial, cibernético e nuclear são estratégicos para a defesa do país, devendo, portanto, ser fortalecidos. Isso aqui já foi questão de prova. Lembra que estava anotado aqui? Isso aqui vai aparecer toda hora. Espacial, cibernético e nuclear. Beleza? Vale a pena também te dar uma olhada nessas orientações. A ação diplomática na solução de conflitos soma-se à estratégia militar de dissuasão. Dissuasão é você afastar o inimigo, né? Fazer com que o inimigo pense 2 ou 3 vezes antes de tentar alguma coisa com a gente. Né? Ou, pô, esse país tem submarino nuclear, ele tem porta-aviões, né? Então, pô, não vale a pena eu promover ações militares nesse contexto. Então, nesse contexto, torna-se importante desenvolver a capacidade de mobilização nacional e a manutenção de forças armadas modernas, integradas e balanceadas, operando de forma conjunta e adequadamente desdobrados no território nacional. Beleza? Seguindo ainda com as orientações, ver se a gente acha alguma coisa que vale a pena. Isso aqui é muita leitura, tá? Mais uma vez aqui, gente, ó, ações humanitárias, as missões de paz, tá? São dissecadas, está presente aí na Política Nacional de Defesa. Beleza? Continuando ainda nas orientações. Mais uma vez, missões de paz. O Brasil deverá dispor de capacidade de projeção de poder, visando eventual participação em operações estabelecidas ou autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Vamos seguindo aqui com as orientações. É prioritário assegurar a continuidade e a previsibilidade na alocação de recursos para permitir o preparo e o equipamento adequado das Forças Armadas. A gente vai ver que lá na estratégia, e essa questão orçamentária é vista como uma fragilidade, tá? Por isso que eu chamo a atenção aqui na política. Questão de comando e controle. GLO, tá? Chama atenção para essa orientação. O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem é regido por legislação específica. GLO é uma atribuição prevista na Constituição Federal, né? Defesa da pátria, defesa dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses poderes constitucionais, aplicarem GLO. A gente começa a ver um desdobramento desse dispositivo constitucional na PND, GLO. Beleza? Lembrando aí, no final de 2018, a cidade do Rio de Janeiro teve um decreto do então presidente Michel Temer, tá, instituindo a aplicação das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem. Beleza, gente? Então, a gente mostra aqui a questão que caiu em 2019, como se denomina o conjunto de medidas e ações do Estado com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses. Lembrando, conceito de defesa e segurança. Segurança é uma sensação, tá? É uma sensação, é uma condição que permite que os cidadãos lá exerçam sua cidadania, que o governo exerça suas leis, sem nenhuma ameaça externa. Como é que eu consigo essa segurança?
tá? Por meio de ações, de medidas, principalmente no campo militar, tá? Então, questão que caiu em 2019, bem fácil mesmo, não podia errar, tá? Resposta aí, conceito de defesa. Cuidado para não confundir com segurança, tá? Nesse contexto nós falamos de Estado e segurança e defesa. Caiu defesa, pode ser que caia Estado, por que não? Ter povo leigo independe de relações externas, lembra desse bizu, beleza? Então a gente acaba aí a parte de política. Obviamente que foi uma passada bem rápida, tá? Só os aspectos principais. Vale a pena a leitura, tá? Isso aqui não exclui de maneira nenhuma a leitura do documento, beleza? Então vamos lá. Vamos passar aqui para a parte de estratégia. Vocês me dão aí um minutinho.